a intuição é uma faculdade além da razão, né? É uma faculdade que desperta um saber, né? Que a gente não sabe botar, não está além das palavras, está além da razão. Eu acho que tem muito a ver, assim, para as pessoas que de repente não conseguem entender disso, tem muito a ver uma ligação de mãe e filhos. Porque o que acontece? Os filhos crescem, mas se algo acontece com os filhos, a mãe sente. Sim, É algo que é inexplicável, você não tem como saber, você não tem como esclarecer isso para ninguém. É uma ligação mas ela muito acontece. Forte. Assim como acontece entre gêmeos também, né? Sim, às vezes é o seguinte, você cresce junto com ele, um fica doente, o outro sente. Um sente uma dor, o outro sente. Então é muita conexão. De Goiânia para Brasília, assim, é um desafio, porque a cultura, assim, não vou falar que é tão diferente, mas não é, dá um estranhamento quando você chega. Eu cheguei, eu tinha minhas amizades em Goiânia, eu ficava aqui trabalhando de segunda a sexta, 6 horas da tarde, queria pegar meu carro e ir para Goiânia e ficar sexta à noite com meus amigos. A palavra equilíbrio que a gente tenta dar para as pessoas e ter, né, o equilíbrio de você num todo é muito importante. A vida é o equilíbrio, né? É a gente tentar ser um pouco de tudo e para o cliente também equilibrar o gosto do cliente e mostrar para ele todas as partes. O Paiolão, que era um lugar fechado. Paiolão. Paiolão. Engraçado, né? Paiolão. Não tinha nada, tinha um monte de arquibancada e ficava assim, muita gente lá dentro, não sei nem quantas mil pessoas, eu não tenho noção, em pé, nesse lugar, com um DJ. Ela sempre trouxe a gente pro mundo da arte. Então, tudo que vocês imaginarem de arte, eu já fiz letras japonesas que você desenha com aquele pincel. Sim. Já fiz curso de origami, né? Já fiz curso de aquarela japonesa. Ela estimulava isso. Minha mãe sempre estimulou a arte, sempre. Então, super sério, e meu irmão, a gente na mesa, minha mãe fez um lanche, foi servir o suco, e o meu pai, assim, obrigando o rapaz a tomar o suco. O que é? Você não gostou do suco aqui de casa, não? O que é? E ele tomando o suco assim, engasgado. Depois eu fui descobrir que eles tinham colocado sal no suco dele. Eles tinham o meu... Moramos em Lusiânia, né? A gente vai virando goiano. Aí, assim, antes eu vim conhecer o piqui aqui, né? Em Goiás, né? Aí, hoje eu gosto muito do piqui, assim. O frango, né? O frango caipira com piqui. A gente gosta de fazer final de semana. Aí, alguma comida mais a gente meio que, quando formou, o modernismo não estava em alta, estava meio sendo até questionado, porque o pós-modernismo estava... Muito boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 80. Um episódio muito especial, um episódio que marca, é um marco, na verdade, na nossa realidade, no nosso caminho, na nossa trajetória como História do Quadradinho. Quero convidar você que está aqui pela primeira vez, para aproveitar cada momento, se encoste numa poltrona, estique as pernas sobre o puff, abre uma garrafa de vinho, convide outras pessoas para poder assistir junto com você, porque está começando mais uma História do Quadradinho. Eu estou aqui, Neviton Espíndola, ao lado do meu grande amigo, companheiro de bancada, Tony Santos. Muito boa noite a você, Tony Santos. Boa noite, Neviton. Olha nós aqui, episódio número 80, hein, cara? De uma data especial, cara. Uma data super especial, né? É o dia do trabalho, né? Exatamente, dia 1º de maio, dia do trabalho. Vem cá, você falou 80, você não falou em numerar o original, né? Da Jéssica. Pois é, rapaz, eu estava esperando que você fizesse essa crítica, Tony. Mas que legal. Você falou desse jeito, então episódio número 80, que bacana. De uma brincadeira, não, né, gente? Assim, a gente gosta também só contextualizar como é que começou. O fato de conhecer muitas pessoas, conhecer muitos profissionais e de saber de muitas histórias de pessoas. De começar a trazer essas pessoas, arquitetos, designers, construtores, lojistas, trazê-los até aqui. Porque você que está do outro lado, você vê um profissional aí no mercado, no nosso mercado brasileiro e fora de Brasília, trabalhando, fazendo e acontecendo. Só que essa pessoa tem uma jornada, não começou do zero. E acho que é muito legal quando a gente tem a oportunidade de convidar o profissional, como a profissional que nós convidamos hoje, de trazer até aqui, ela contar
contar a história dela, inspirar vocês também, porque nada é fácil, tudo tem uma caminhada. E hoje vocês vão conhecer a caminhada dessa profissional que a gente trouxe aqui também. Não é, né? Claro, vamos introduzir ela no assunto também. Seja bem-vinda, Dalila Menegoto. Muito prazer em ter você aqui na nossa bancada. Obrigada, Neverton. Obrigada, Tony, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero agregar alguma coisa aí. Vai agregar, com certeza. Não, é claro, você é sempre uma pessoa... Hoje, no mundo da arquitetura, existem pessoas que têm deslanchado no seu trabalho, né? E a gente sempre fala de alguns profissionais que, inclusive, passaram por aqui. E a gente sabe que hoje você tem uma qualidade no trabalho que você apresenta que é inegável. Então, muito obrigado a você pela sua presença aqui dentro do nosso trabalho. Quando a gente fala de episódio número 80, né, Neverton? É bom falar que aqui no História do Quadradinho já passou, acho que a gente já passou de 90 pessoas, né, Neverton? Porque tiveram episódios que tiveram mais de uma pessoa, e isso é bacana demais. Um outro assunto que eu acho muito legal de trazer sempre aqui, que a gente, né, o quanto que o História do Quadradinho tem se tornado uma referência. É muito gostoso quando a gente ouve falar. O Neto também já passou por isso, eu também sempre passo por isso, de, sei lá, de alguém do ramo de loja, ou algum outro profissional também, que quer conhecer sobre alguém e busca no História do Quadradinho a história da pessoa, né? Isso é muito legal, nos deixa muito orgulhosos disso, né? Claro, Tony, tem uma coisa engraçada que eu não sei para quem está assistindo pela primeira vez é interessante, ou para quem ainda não viu o episódio da Júlia. A Júlia Rosa passou aqui também pelo podcast e ela tinha colocado como meta do ano dela fazer parte do História do Quadradinho. Ela colocou pra gente, não, eu já tinha colocado desde o início do ano que a minha meta para esse ano era participar do História do Quadradinho e ela aconteceu em março. Então, quem ainda não assistiu, tá aí para poder assistir mais um episódio de sucesso. Lembrando que o Histórias do Quadradinho está no YouTube, no TikTok, no Spotify e no Instagram. Então, se você não nos segue nessas redes sociais, aproveita para clicar lá, clicar no sininho, ver os próximos episódios, os anteriores e mandar para o máximo de pessoas possível, porque é assim que a gente cresce. Né? E falando nisso, né, Tony? Vamos agradecer as pessoas as quais apoiam esse projeto, né? E hoje nós temos aí a Bom Tempo. Quer agradecer a Bom Tempo? Claro, agradecer a Bom Tempo na pessoa do Henrique, né? Que é um grande empresário, e a gente tem também a gerente comercial lá, que é a Rosana, que é aquela mulher, eu acho ela espetacular. Rosana, você é muito boa, eu te admiro pra caramba. Então, a Bom Tempo é uma empresa de alto padrão aí no ramo de móveis planejados, fazendo história há mais de 57 anos no mercado. Você vê, uma marca de sucesso aqui em Brasília, comandada por pessoas assim muito competentes. Então, parabéns a vocês e muito obrigado, Henrique, e muito obrigado, Rosana, por apoiar. E o Otávio também, que é irmão do Henrique, que também está lá junto com eles fazendo esse trabalho excepcional. Quero agradecer também a Conecta. Quer agradecer a Conecta? Claro, agradecer a Conecta, né? Na presença do Conecta, uma empresa de áudio e vídeo, uma empresa que está no mercado aí há mais de 20 anos, oferecendo para você o que tem de melhor. O Neverton aqui com a equipe dele, sabe? Uma equipe muito competente, uma equipe, você é profissional de arquitetura, de design. Entrega o seu... Você não tem que conhecer 100%, fica tranquilo. Entrega o seu projeto na mão aqui do pessoal da Conecta. Eles vão destrinchar esse projeto e vão te vender um excelente projeto de áudio e vídeo. Não tenho dúvidas disso, tá? É isso aí, Tony. Eu quero agradecer também a Argos, assessoria contábil, que é nosso parceiro contador, que está aqui junto com a gente, inclusive na figura do Alan e da Paula, que são pessoas ótimas e vêm do mundo do digital, né? Então, ou seja, eu conheci o Alan e a Paula há mais ou menos aí uns 8 anos. Eles fazem parte do mercado digital, então tem uma boa assessoria, uma boa contabilidade, e você que está montando aí seu escritório pela primeira vez ou que precisa de uma melhoria nessa parte contábil, pode entrar em contato lá com a Argos Assessoria Contábil. Quero agradecer também a B2, essa empresa do segmento de mídia digital, que traz esse conteúdo, que leva esse conteúdo até você, eles que fazem a captação de imagens e os cortes. A maioria dos cortes são feitos por eles, lógico. A equipe do Histórias do Quadradinho hoje faz toda a edição, mas esse conteúdo é gerado pelo pessoal da B2 Move. Caso você queira construir o seu canal de podcast ou fazer uma filmagem aleatória, chame o pessoal da B2 Move, que eles são especialistas nessa área. E lógico, eu também tenho um agradecimento especial a um parceiro, uma grande empresa, que é a Artefato. Né, a Artefato que está aqui junto conosco, e a Artefato que trabalha com móveis soltos e móveis de altíssimo padrão, de excelente qualidade. Hoje estão presentes em vários lugares, não só do Brasil, mas do mundo, Nova York, Lisboa, enfim, uma série de coisas. E eu tenho um recadinho especial, inclusive, da Milena, que é a gerente da loja lá. Vou colocar aqui no ao vivo para vocês, tá bom? Que é o recadinho da Milena.
Dali, que alegria estar aqui hoje para falar de você em nome da Artefato. A gente é muito feliz com a sua parceria, com o seu carinho, com a sua amizade com a marca. E a gente se sente muito honrado de já fazer parte da sua trajetória, não só na primeira Casa Cor juntos, como também em mais de uma mostra Artefato que a gente já vai colecionando, né? E seguindo a tradição da marca de transcender gerações, eu falo que você é um presente que a Dona Helena trouxe para a gente, sua mãe, enquanto cliente especificadora da marca. E a gente só pode dizer obrigada pela confiança e que a gente espera estar juntinho com você aí nos próximos anos de sucesso da sua carreira. Ai, que honra! Obrigada, Luiz! Que legal, fiquei feliz! Que legal! A gente inaugurou um quadro diferente no meio do podcast, já tem uns 3 episódios e a gente traz isso um pouco. Que é esse depoimento, né? O depoimento gratuito, né? O elogio gratuito e tal. Eu peguei, brinquei, inclusive com a Milena, falei: olha, se você tiver alguma crítica, alguma coisa para fazer, tá na hora. Ela pegou e falou: mas crítica, que tipo de crítica que eu posso fazer pro Dalila? Impossível! Que honra, obrigada. As meninas são muito queridas, eu gosto de trabalhar com elas. Mas sabe o que acontece? Eu acredito que muito reflexo profissional, sabe, o Dalila? Eu estou muito nesse ramo, você sente dessa forma, mas é reflexo. Então, acho que é como você recebe da forma como você é tratado, é só isso. É só isso, sabia? Exatamente. É só isso. Eu acho que assim, aqui você faz, aqui você paga, aqui você colhe, aqui você goza de tudo aquilo que você produz, entendeu? O mercado, as coisas que acontecem pra gente, elas são fruto daquilo que a gente planta, né? Não tem nada mais. Você não precisa colher nada mais, você não precisa colher do terreno do vizinho. Colhe do seu, está ótimo. Exatamente. E isso faz parte de um excelente trabalho que você tem feito. Parabéns. Bom, gente, obrigada. Fiquei surpresa. Começamos com uma grata surpresa. A gente fala muito, né? Vamos passar para a entrevista. Inclusive, sem mais delongas, o que é Camila Benegoni? Meu Deus. Pois é, gente, sou euzinha que estou aqui falando com vocês, um pouco tímida ainda. Porque lá nas minhas raízes eu sou realmente uma pessoa um pouco tímida, mas tento sempre me soltar e me expressar quando a gente vai ganhando espaço. Mas sou arquiteta, sou designer de interiores, estou atuando aí tem 10 anos, eu me formei pelo CEUB. Legal. Da CIN, né? Mas não tive aula com ela, acredita? Sério? Eu não tive aula com ela. Mas tive com outros grandes professores. Enfim... Legal. Vamos lá. Você nasceu em Brasília ou você veio de outra região? Me conta. Eu nasci em Lusiânia, Goiás, que é aqui pertinho. Minha família é de lá, minha família mora lá, né? É aqui pertinho ou é aqui pertinho? É pertinho. É goiano, mas nosso sotaque é pertinho. Não é pertinho. Não sei. Enfim, não sei porquê, mas lá em Lusiânia mesmo não tem esse sotaque de puxar o arrastado não tem. Geralmente, quando começa a conversar, as pessoas perguntam se eu sou mineira, então eu acho que talvez o sotaque lá tenha Na verdade, Brasília está muito próximo ali, na Lusiânia também. Você tem uma cidade, por exemplo, o Naí está muito próximo também, é Minas. Né? É verdade. E Brasília é mais próximo de Lusiânia do que Goiânia, no caso. Sim, né? Então, sim. Então é aqui pertinho mesmo, 60 quilômetros. Pois é, eu nasci lá, minha família mora lá, né? Então, seus pais continuam morando lá? Continuam morando lá. Que legal. Seu pai faz o quê? Meu pai é da área do agro, assim, da pecuária, na verdade. Sim. Criador de gado. Olha só, e sua mãe? Minha mãe é designer de interiores, né? Foi onde tudo começou. Dona Helena, isso. Isso que eu ia contar, especificadora e cliente, né? Minha mãe foi minha inspiração aí no início, né? Até hoje, na verdade. Mas hoje ela não atua mais, ela fica nos meus bastidores, a minha conselheira. Ela estava vendendo Benegoto também? Não, na realidade a gente começou juntas, porque ela fez design de... Ela sempre gostou, ela sempre foi uma admiradora. Minha mãe começou a trabalhar muito nova, ela vendia joias. Então, vendia... Ela fala, nossa, naquela época eu colocava uma mochila
nas costas e saía de Lusiânia e ia vender joia em Cristalina, em Brasília. Desbravadora. Ela começou com uns 17 anos. Ela vendeu joias por muito tempo. Ela abriu uma joalheria em Lusiânia. Inclusive, ela era super conhecida, né? Helena Joias. Foi muito conhecida por isso. E ela sempre foi uma mulher que tem até hoje muito bom gosto, assim, sabe? Então, à medida que, né, que a vida deu oportunidades, que ela tinha oportunidades, ela começou a gostar mais, assim, dessa questão de arrumar a casa e tudo mais. E então, eu tive essa... Como é que fala? Essa influência, né? Essa escola, essa influência dela dentro de casa. Que legal. E aí, mas a minha mãe, ela começou a atuar como designer de interiores comigo, junto né? Com você. Então, começamos juntas. Vamos lá. Seus avós vêm de onde? Bom, a família da minha mãe é goiana, né? De Lusiânia, uma parte... na verdade, era de Pires do Rio. Minha mãe nasceu em Pires do Rio, Goiás. Olha só que legal. Mas mudou... Gente, agora que vocês me pegaram, minha avó, eu acho que é de Arizona. Minha avó... É mesmo? Minha avó materna. Não sei. Eu acho que é Arizona, minha avó. Sim, também Goiás. Meu avô é Lusiânia, que tem um povoado lá perto de Lusiânia que chama Maniratuba. E lá Maniratuba tá lá até hoje. Olha, que legal. Não é um povoado, é tipo um distrito. Já vi lá. Mas é tipo zona rural. Sim, a gente dizia que era Currutela. É isso mesmo. A família da Liara é de Pires do Rio. Exatamente. É isso mesmo. E a minha mãe é de Pires do Rio, aí mudou pra Lusiânia pra estudar, né? Não, mais nova, assim. Eu entrei nesse mercado para saber o que seus avós faziam, porque é o seguinte, de onde é que eles eram e tal, essa questão, porque a tua mãe começou a empreender muito nova. Foi. A sua mãe, com 17 anos, já estava vendendo joia para todo quanto é lado. E esse lado empreendedor dela veio de onde? Então, eu acho que foi mais da Existe necessidade, na realidade. Não tinha nenhum comércio, assim. Meus avós moravam na fazenda e tudo mais, foram para a cidade. Eu falo assim que eu sou filha de mulheres muito fortes. Sim. Então, assim, minha família é muito humilde, na verdade. Assim, veio, tipo, minha avó teve 10 filhos, então minha mãe tem 9 irmãos. Então, vieram para a cidade para estudar, e, enfim. E veio essa necessidade, como a família era muito grande, também cada filho, novo, jovem mesmo, começou a trabalhar. Então, assim, não veio dessa veia empreendedora, mas eu acho que foi meio que da necessidade. Né? Você falou, sua mãe foi empreendedora, você pegar para essa botar, era uma oportunidade, né? Ela foi desbravando. Foi desbravando mesmo, essa coragem, né, na realidade. E na época a gente não tinha toda essa falta de segurança que a gente tem hoje, né? Ela fala, hoje em dia, impossível fazer uma bolsa isso, de joias. E meu pai também, meu pai é de Santa Catarina, de Caçador, Santa Catarina. E ele saiu de Caçador também, acho que ele tinha uns 18 para 19 anos, e ele era caminhoneiro. Foi caminhoneiro. Saiu ele, meu tio Remy, que é um grande amigo dele, né? Quase um irmão. E foram desbravando esse mundo também. E nesse meio tempo moraram em São Paulo, foram para Manaus. E aí, de uma hora, não sei, se eu não me engano, o irmão do tio Remy, que era o tio Auri, foi para Lusiânia. Olha. E aí em Lusiânia ele começou a abrir, apareceram algumas oportunidades, e aí meu pai, o tio Remy veio, depois meu pai veio para Lusiânia. E aí eles se casaram com 2 grandes amigas, viu? Você tá falando sério? Tô falando sério. Olha que legal. 2 quase irmãos casados com 2 Agora grandes foi o amigas. ganchinho dela, foi bem mineira. Tio Remy. Tá, continua, desculpa. Mas Então, assim, teve, na realidade, que tem muito, assim, da minha família, essa coragem mesmo de fazer as coisas acontecerem, Não né? tem medo, né, de enfrentar os obstáculos. Na realidade, Apesar da timidez. não é nem não ter medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Mais ou menos assim. O meu é mais ou menos, vai com medo mesmo. Que legal. Danila, você tem irmãos? Tenho um irmão, o Pedro. Legal. E o Pedro hoje ele faz o quê? O Pedro ele já trabalha na área da pecuária também. Tá lá ajudando seu aí ficou os dois lá no agro, e eu e minha mãe. E te repita onde? É do agro também. Mas ele tem outros negócios também.
também, mas tá lá em Lusiânia também, graças a Deus. São as histórias de superação, a história de empreender, de meter as caras, de ir fazer acontecer, de não ter medo. Exatamente. Em momentos loucos, né? Porque, tipo, você não tinha uma comunicação para poder fazer um estudo preliminar sobre a região. Pelo contrário. Pois é. Às vezes você batia no papel, sentava e falava, cara... E não foi de primeira que eles acertaram também, né? Foram de São Paulo, moraram um tempo lá, foram para Manaus. E eu falo, nossa, mas morou lá em Manaus, né? E depois desceu aqui pro Goiás. Que foi encontrar. E hoje meu pai é mais lusianiense do que todo mundo, viu, gente? Sério? Lá em Lusiânia tem... Ixi, não sai de lá direito nenhum. Lá em Lusiânia tem uma praça que chama Praça das Três Bicas, e tem 3 bicas. Aí fala que quem bebe água das 3 bicas fica, né? Bebeu água das 3 bicas fica. Meu pai bebeu de golada. Nossa senhora! Eu particularmente gosto de Lusiânia. Eu morei em Goiânia e acho que me remete tanto a Goiânia que todo mundo sei, é diferente. É diferente. Você fica a 60 km e muda a atmosfera. É uma cidade do interior, mas muito próximo da capital, né? Então, próximo a Brasília, né? Então é diferente. Agora, me conta uma coisa, a sua infância foi passada lá em Lusiânia. Como foi essa infância lá? Porque assim, teve muito contato com a terra? Seu pai já era dessa parte de agronegócios e tal? Quando eu era criança, não. Mas tinha muito essa vivência de ir pra fazenda, às vezes ia pra fazenda de algum tio, estava sempre também na casa da minha avó, e minha avó sempre... Não sei, minha mãe saía pra trabalhar e me deixava lá. E era, vamos fazer biscoitinho, vamos fazer uma peitinha, sabe? Então eu tive essa infância bem raiz, graças a Deus. Você sabe fazer biscoito ainda, Pedro? Não, eu nunca aprendi, né? Eu nunca aprendi, mas toda vez eu vou lá e falo, ó, eu tenho que aprender a fazer o bolo, vó. Pois é, aí ela ensina e eu não sei fazer. Não é meu forte. A cozinha. Que coisa. E como foi que você decidiu pelo ramo da arquitetura? Ai, eu caí de paraquedas. Você já estava em Brasília também, né? Você veio para cá para estudar muito nova, né? Foi. Isso. E aí, durante a minha infância, eu sempre fiquei lá em Lusiânia. Como a família da minha mãe é muito grande, eu tenho muitos primos. Então, sempre foi isso. Sempre fui muito amiga das minhas primas, dos meus primos. Então, eu tive uma infância abençoada, assim, graças a Deus. E aí, acho que eu tinha uns 11 para 12 anos, eu estava fazendo a 6ª série, aí surgiu a oportunidade de estudar aqui em Brasília. E aí eu ia e voltava, todos os dias, ia e voltava. Todo dia? Eu hoje, quando eu olho uma criança de 11 anos, eu falo assim, mas a senhora não tinha dó de mim, não? Aí meu pai fala, não, minha filha, eu te dei foi oportunidade. Eu falei, o senhor tem razão. Mas aí eu ia e vinha todos os dias, até o 3º ano, foram 6 anos. 6, 7 anos. Nossa, Dalila. Olha 6, 7 anos, 6 né? anos. E ele voltava todos os dias, aí saía. O problema desses negócios é o seguinte, a hora que você acorda, né? Todo dia você tinha que acordar 1h30 antes de todo mundo, né? Umas 4 horas da manhã. Aí 4h30, e chegava em casa umas 2h30 da tarde. Porque tinha o trânsito da volta, né? Mas foi muito bom, graças a Deus, fiz grandes amizades. Eu confesso que na época eu questionava um pouco, né? Eu lembro que teve foi na 8ª série, eu falei, não, pai, não quero mais, eu faço amiga aqui, eu faço amigo lá, eu não sei o que eu faço da minha vida. Aí eu lembro que ele foi curto e grosso, ele falou assim, filha, eu tô te dando a melhor oportunidade que eu posso te dar, mas essa escolha é você que tem que fazer. Aí eu engoli o choro e falei, engraçado, né? E a gente fragiliza tanto o jovem de 11 anos, né? Tem mãe que busca o filho na escola de 19 anos de idade. Eu falei, meu Deus do céu. Esse cara nunca vai ser. Olha esses meninos para poder andar de ônibus, 19 anos. O trem, não. E o detalhe, na nossa época não tinha essa oportunidade. Claro que não. Não, você tinha que acabar com hoje em dia você tem metrô, você tem Uber, você tem tudo, poxa. E a gente olha para a Dalila, é uma geração bem anterior à minha. Bem posterior, fala, né? Não. Anterior. Mas anterior à minha. Posterior à minha. E olha só, você com 11 anos já fazia isso, então. Muita visão do seu pai, da sua mãe. E eu acho que por isso, assim, pela história deles, né, também. Exato. De ter saído de casa muito cedo, meu pai saiu. E desde antes de sair de casa, ele já trabalhava também lá, em caçador, já fazia os correios. Cada um vai. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que hoje a gente tem tanto uma necessidade de aprender
E até por uma questão de segurança, né? Tipo, não, eu vou prender e tal, não sei o quê. Porque os dias hoje são... Também tem isso. É tudo muito diferente, né? Tem que levar em consideração o contexto histórico, né, atual. Por exemplo, se fosse hoje, nossa, mas minha filha tem 11 anos, como é que eu vou colocar? Eu acho que talvez teria uma preocupação muito maior do que há uns anos atrás. Sim. Não, mas quem trazia você? A gente vinha de van. Mas porque tem muita gente que hoje eu acho que tem menos, porque o trânsito é muito mais intenso. Então tem menos a proporção. Mas na época tinha, assim, eu vinha numa van que devia vir umas 20 pessoas, uns 20 alunos. Você estudava onde? Eu estudei no Sigma e no Galois. O terceiro ano eu terminei no Galois, mas da sexta ao segundo ano eu fiz no Sigma. Entendi. E vinha em uma van de umas 20 pessoas. Porque a gente fala... mais de uma van também. O problema é que, assim, Brasília para Lusiânia são 60 quilômetros. Teoricamente, você faria ali em meia hora, 40 minutos. O problema é que o trânsito de lá para cá dura 1h30, 2, né? Então... Assim, se pegar em horário de pique, né? Mas hoje eu não vou para Lusiânia com menos de 1 hora. Pois é. Independente de ter trânsito ou não. Gente, a gente pega e fala, por exemplo, você vai para Goiânia, você vai para Caldas Novas, você tem 2 opções. Você vai para Lusiânia, você vai para Goiânia. Por Goiânia o trajeto é maior, mas só que você chega primeiro, porque só o trajeto daqui para poder passar ali no Valparaíso é uma loucura. Por quê, né? Mas é uma rodovia, uma BR, mas tem radares ali a 40 km por hora, não tem passarela direito. Corta a cidade, né? Eu falo que a gente passa no Valparaíso, meu Deus. E aí o povo tá indo comprar pão e a gente tá doido pra chegar, porque tem compromisso. Então eu acho que é isso, assim, tinha que ter, né? Tá fazendo lá ali Sim, eles estão fazendo agora um viaduto ali, tomara que melhore pra nós. Vai melhorar. Eu conheço aqui, eu morei a primeira vez em 2009 aqui, voltei agora e tá do mesmo jeito. Eu trabalhei muito tempo em importação, eu ia muito para Xangai. E, você viu uma obra, eu voltava a cada 6 meses. A cidade estava reinventada. Sabe, reinventada. Daí você um lugar com tanta gente, com uma capacidade tão grande, e não desenvolve, não consigo entender. Não sei. Que política é essa que é, sabe? Mas tinha um potencial enorme, né? Um potencial surreal em Valparaíso, Lusiana, para explodir para lá, sabe? Mas vai dar certo. Exatamente. Não, mas vai. É só vontade política de fazer esse trem dar certo, o resto vem. Dalila, e aí você entra nesse mundo da arquitetura, mas você nunca foi uma pessoa ligada a esse segmento de arte, ou já teve algum contato com a arte? Teve alguém da tua família que te impulsionou para isso? Você falou da tua mãe, né? Então, aí eu brinco que eu caí de paraquedas na arquitetura, que eu cheguei ali no final do terceiro ano e eu não sabia para que lado que eu ia. E aí, na realidade, durante esse ano do terceiro ano, eu conversei com uma conhecida minha, ela, né, assim, hoje eu nem tenho muito contato com ela, e ela falou que ia fazer arquitetura. Aí quando ela falou, eu falei, arquitetura. Tá aí, já escolhi minha profissão. Arquitetura, quem sabe, né? Aí pensei, aí eu acho que eu vou fazer administração, pensei em fazer administração. Aí meu pai falou assim, não, faz outra. O sonho do meu pai era que eu fizesse medicina, tanto é que ele foi me levar para o vestibular de medicina, tá? Os outros não, eu que lutasse para arrumar um jeito pra ir. De medicina ele foi, mas não passei, né, pai? Como é que é o nome do seu pai? Ivor. Legal que você Ivor, mas agora você tem aqui um excelente arquiteto. Vou dar orgulho. Exatamente, muito orgulho. Mas ele nunca falou não, sabe? Não era uma coisa que ele falava, faz medicina. Não, mas eu sabia que ele tinha essa predileção. Internamente, de o quê? Pai, né? A gente sempre quer o melhor. E aí, igual ele falou, né? Tô podendo fazer, colocando boas escolas, né? Pra você te preparar. Aí surgiu essa história, tive essa ideia, né? Eu vou fazer arquitetura. E eu nunca tive, assim, eu realmente não sabia se eu ia gostar, vou contar uma coisa frustrante, né? Fui fazer um cursinho de desenho para fazer a prova específica da OAB, não. Da arquitetura. Da arquitetura da UNB. Gente, eu não sabia desenhar nada. Nada. Foi um fracasso. A minha prova de... Eu saí, gente, eu não me esqueço, a gente estava conversando disso esses dias no escritório. Porque a Laia, ela formou comigo e ela fez a mesma prova. Eu falei, Laia, a nossa prova tinha que desenhar um cavalo em movimento. Que isso? Quem quer pra desenhar um cavalo em movimento? Eu acho que a pessoa que pegou minha prova deu essa risada. Deve ter falado, oh meu Deus, coitada. Ela não vai passar, não.
lá da UNB, e eu não era um perfil de pessoa que eu queria, que eu fazia muita questão, até porque eu tava meio perdida, assim mesmo. Quando eu saí da escola, eu tinha 17 ainda. Eu sempre fui um ano... Muito atrás, né? Um ano pra frente, assim, sabe? Então eu tinha 17, fui fazer 18, já estava no segundo semestre de faculdade. Entendi. Aí eu falei, eu vou fazer mesmo, fiz no CEUM, porque se eu não gostar, eu acho que dentro de uma faculdade é mais fácil de eu me orientar. E aí fluiu, assim, eu lembro... Você se encontrou. Foi, eu lembro assim, todos os semestres pra mim eram... Eu ficava, nossa, será que vai chegar alguma parte que eu não vou gostar? E aí tinha na época falavam assim, o quinto semestre é o divisor de águas. Ou a pessoa vai, né, deslancha na arquitetura, se termina ou não dá conta. E quando eu vi, eu tô aqui conversando com vocês. Então eu senti isso, sabe? Foi prazeroso. Foi prazeroso. Assim, apesar de bem complexo. É um curso bem... Mas foi gostoso. Bem complexo, assim, bem... É dinâmico, puxado, né? assim, Puxado, dinâmico, né? Enfim, e aí, na faculdade, eu vim morar aqui. Que aí já não... Porque as aulas eram manhã, tarde, noite, estágio... Aí não tinha como. Aí foi quando eu vim pra cá. Olha só. Mas então você não identificou em você nenhum traço de arquitetura quando você era jovenzinha, né? Eu vou falar assim, eles contam, os outros arquitetos vão me matar, vão cancelar. É a Dani Dini que brincava com o espanhol, não foi? Era a Dani Dini de vender projeto. Vendia projeto com 10 anos de idade. Nossa, gente, então. Ela falava, não, nós vamos desenhar um projeto aqui, eu vou te vender R$10 o projeto da sua casa. Isso. Olha só, eu sempre fui assim, muito maternal, assim, e é uma característica minha, assim, eu gosto muito de receber, então eu gosto de cuidar da casa para essa finalidade, sabe? Então talvez estivesse aí. E aí o que também me inspirou foi o fato, assim, que a minha mãe sempre foi assim, né, de cuidar da casa, de, enfim, de... sei lá, de arrumar e mexer, e eu acho que veio dessa inspiração. Exatamente. E aí o que a Milena até falou assim, de um presente, porque minha mãe já tinha ido, sei lá, comprado algumas coisas lá, assim como várias outras lojas. O Cássio Veiga também é um parceirão dele. E minha mãe sempre ia lá, era cliente, então abriu muitas portas. Agora, tem um detalhe, né? Você tentou fazer a parte de arquitetura, sua mãe quase que entrou na faculdade junto contigo, mas não para arquitetura. Foi, aí quando eu entrei na faculdade, ela ainda tinha a loja. Ela ainda tinha a loja. Ou tinha... É porque é ao vivo. Acho que não estava certo, você estava me fazendo sinal, mas tá ok, acho que já. Aí, como é que foi? Tá, aí ela teve um assalto na loja, e aí foi no terceiro assalto, ela já tinha tido 2 assaltos muito grandes na loja. Lá em Lusiânia. Aí ela resolveu por vender e fechar a loja. Aí ela ficou com um tempo sem trabalhar, e aí eu estimulei, porque eu sabia que ela gostava, assim, vamos fazer o curso e tal. Não, aí ela, na arquitetura, eu não vou encarar para o período mesmo, assim, Ivana. Aí ela fez o curso de design de interiores. E a gente formou juntas, tá? No mesmo semestre. Aqui ou lá? Não, ela fez aqui na Projetada. Da Fátima. Da Fátima, isso. Legal. Aí foi isso. Ela fez o curso, e aí quando a gente terminou, a gente foi caminhando aí juntas, né? Vocês montaram o escritório, o primeiro escritório de vocês foi juntas, né mesmo? Ou seja, vocês montaram o escritório em Menegota? Menegota Arquitetura, isso. A gente começou o Menegota Arquitetura, que até hoje conhecem Menegota Arquitetura. Assim, eu trouxe o meu nome da Lila Menegota, porque eu achava, enfim, em um determinado momento eu achei importante carregar o nome também, sabe? Não só o sobrenome. Mas começamos juntas como sócias mesmo. A gente tinha um escritório, um espaço físico, né? Mas pegávamos juntas e discutíamos projetos e, enfim, foi assim. Que prazeroso. E até hoje ela é sua consultora. Hoje ela é minha consultora, Masterchef. Ela é a chefe. Mas ela ainda é grande inspiração. Não, hoje não mais. Aí ela falava assim, filha, mas olha, eu vou trabalhar só até você deslanchar, viu? Eu tô cansada, eu já trabalhei demais. E aí foi natural desacelerar. Desacelerar. Isso aí. Amei.
desaceleramento. Ô, Dalila, mas A sua mãe pode começar a dar design de joias. Ela já fez design, não é? Peraí. Já pensou? Você tem trabalho para desenho? Ah, deve ter. Não, Porque você falou que você não. assim, hoje as meninas lá do escritório falam, para, você desenha super bem, mas desenhou, sabe? Só não pede para você desenhar um cavalo em movimento. Não, pelo amor de Deus. Gente, foi demais, não foi? Cavalo em movimento é legal pra caramba. Sim. Tem uma menina chamada Thaís Freado, eu acho ela fantástica aqui em Brasília. Tem uma também que ela é filha da Sueli, da Primavera. A filha dela também é designer de joias. Ela acabou de abrir um ateliê esses dias, eu até conheci. Eu acho fantástico. Esse pessoal estrangeiro, trabalha com americanos, eu te falei, já lá fora. E assim, ela descobriu lá em São Paulo, indicava uma mulher que eu ia, acompanhava ela, poder traduzir. E ela fazia cada peça espetacular. Ia desenhando, sabe? Daí a pessoa ia dando os toques. Mais assim, mais assado. Depois produzia a peça. Sua mãe deve ter pedras também, não? Pedras brasileiras também. Eu acho. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. Olha aí, dona Helena. Fica a dica. Fica a dica, né? Design de joias, né? Começar a desenhar em cima disso. Mas não sei se ela quer apontar, não. Depois de 3 assaltos na loja. Não, mas ela vai ficar mais exclusiva, né? Mas uma milionária, manda chamar ela, vai lá em Nova York, vai para Paris desenhar. Nossa, Tony, hoje você tá demais. Vai, beleza, pra Helena. Não quero a Helena aqui pra desenhar, porque não vai lá fazer algumas peças. Exatamente. Não, o detalhe é o seguinte, se ela precisar de alguém para poder fazer o network dela, Tony tá aí. Tony tá aqui pra isso. Let's deal. Exatamente. Dalila, em algum momento da tua carreira, você pensou em desistir? Mesmo? Não, assim, hoje não mais. Mas, nossa, pensei em desistir muitas vezes. Mas autoconhecimento é tudo, né? Hoje eu olho pra mim e eu falo que desistir é difícil desistir de alguma coisa. Sim. Sabe, assim, eu não tenho coragem de desistir das coisas. Quando largar, deixa pra trás. Mas, nossa, eu achei bem distante, assim, quando eu comecei, achei bem complexo. Achei. Porque é muito além do que a gente vê na faculdade. Então, nem se fala. Não tem nada a ver. Não, assim, nada a ver. Eu fui longe demais. Mas, assim, não sei, eu não tive. É muito especial. Até, assim, fiz excelentes estágios. Mas, inclusive, nos meus estágios, trabalhando depois, eu não consegui visualizar o que era você encarar o seu próprio escritório. Sim. É muito diferente. Mas o mais difícil do escritório é a parte criativa ou a parte administrativa? Administrativa, com certeza. E criativa também, porque a parte administrativa ela tem que estar o tempo inteiro. Com certeza. E o criativo, não é? Eu vou falar por mim, não é? Não são todos os dias que eu acordo criativa que eu tenho que fazer. E o criativo lidando com prazo. E com administrativo, e com equipe, e com lidar com... E querendo ou não querendo, experiência conta muito. Hoje, eu tenho muita coisa para aprender, muita coisa mesmo. Mas hoje já é, por isso que eu falei, hoje não mais. Eu acho que hoje eu consigo administrar o escritório, eu consigo respirar assim, com mais facilidade, mas no início eu tive bastante. Você montou um escritório em 2019. Só que até então você tem 10 anos de formada, você formou ali em 2015 aproximadamente. Foi. E durante esse período de 2015 a 2019 você trabalhava com a tua mãe. Foi. Na realidade, em 2015, quando eu me formei, eu ainda continuei trabalhando no escritório como estagiária, que foi no Giovannini Letieri. Legal. Inclusive. Giovannini passou por aqui, né? Na verdade, todo mundo que você estagiou já passou por aqui. Eu tô muito chique. Adoro ainda não. A gente, inclusive, tem um convite especial para fazer para agora. Eu quero te entrevistar aqui também. A gente já contou a história de Giovannini, agora eu quero contar a tua versão da história. Exatamente. E aí eu fiquei trabalhando lá no Giovannini, e aí no início de 2016 eu saí de lá e eu fui fazer um curso fora, fui para Milão. Fiquei 5 meses em Milão e fiz uma especialização em design de interiores, que foi muito rico também para mim ter essa oportunidade. Quando eu voltei, então, foi no início de 2017 já. Aí, nesse 2016, a gente
desde 2015 o Giovannini já me dava essa flexibilidade. Eu não trabalhava lá o dia todo, então eu tinha essa questão. Já pegava um projeto e outro, e sempre com minha mãe, né? Nós éramos assim. Aí, quando eu saí de lá, fiz esse intercâmbio em Milão, voltei, e aí a gente pegou pra fazer. Só que eu voltei de Milão, nossa, formada, meu Deus, agora eu vou ganhar o mundo. Foi um que eu lembro do país, tava assim, foi uma época... e assim, não tinha projeto, sabe? Não tinha nada. Eu lembro que foi janeiro, foi março. Aí começou a aparecer uma coisa, um projeto aqui, um projeto ali, e aí eu fui fazendo. Aí na época eu tinha um Instagram que era só o Menegoto Arquitetura, ia lá postando, mas nunca fui 1000% do Instagram, esse é um defeito gigante que eu tinha, tá? Tô melhorando. Tem que falar desse jeito. Agora eu sou ótimo, gente. Me acompanha. Aí, que eu falei isso, e aí a gente começou a trabalhar juntos. Aí eu vim, é porque em determinado período eu voltei a morar em Lusiânia, aí depois foi em 2017, voltei de volta para Brasília, aí eu fiquei trabalhando em um co-working. E aí foi quando eu comecei a ter equipe, assim, na realidade quando eu comecei a ter equipe era lá na cozinha da minha mãe, era eu, a Marcela e minha mãe. Entre um pão de queijo e outro, a gente ia fazendo os projetos. Aí eu vim pra cá, eu fiquei no coworking, fiquei muito tempo no IP Coworking, que inclusive é de uma grande amiga minha, a Gabi Caçada também. Não, ela é arquiteta também. E aí, enfim, foi 2019 foi quando eu abri o espaço físico, mas de 17, vamos pontuar assim, de 17 pra frente foi quando eu toquei aí meu negócio sozinho. Legal. Sozinho não. Mas com minha mãe. Com a mãe, né? Com a vida, com a veia empreendedora, né? Desbravar. Exatamente. E ela que não deixava, tem que ter paciência, minha filha, tem que ter paciência. Ela te controlava nesse sentido? Olha que tem que ter paciência. Ela fala até hoje. Mas ela falava, tem que ter paciência e te empurrava do mesmo jeito que fazia com a escola? Do tipo assim, filha, você tem que ter paciência, mas vai. Não, a gente chegou até essa conversa derradeira. E foi um pouco antes de eu abrir o escritório, foi em 2019. Eu cheguei pra ela, pro meu pai, e falei, não quero mais, não dou conta mais, eu não sei o que eu faço, não quero arquitetura mais, não quero saber de arquitetura. Isso em 2019. Aí foi, minha mãe, será que foi em 2018? É 3, 4 anos de formado. Pode ter sido. Aí meu pai, como é que foi? Aí minha mãe falou assim, filha, não tem problema, você pode fazer outro curso. Eu falei, voltar pra faculdade? Não quero voltar pra faculdade. Eu falei, não, sabe o que eu quero? Eu quero ir morar em São Paulo e eu quero trabalhar no escritório de arquitetura lá. Isso que eu não queria mais saber de arquitetura na minha vida. Aí meu pai, meu Deus. Aí, gente, sabe o que eu acho? Agora que eu tô pensando, foi uma grande virada de chave pra abrir a profissão. Foi quando eu comecei a fazer terapia. Aí eu comecei a fazer e eu faço até hoje psicanálise. Toda semana a Marina é minha salvação. E aí ela até hoje ela ri quando falou, nunca esqueça. Aí ela se sentou aqui e falou assim, olha, eu não sei o que eu faço, eu não quero mais ser arquiteta, me ajuda aí, que eu preciso dar uma da minha vida. Ela lembra disso. E aí eu fui amadurecendo, fui aos poucos, com paciência, com verdade, e aí tô aqui até hoje. É que as coisas aconteceram, sabe? Foram acontecendo. Mas eu acho que é isso também, não existir, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver com o seu direcionamento, né? Você tomou a decisão de fazer arquitetura através de uma conversa com a amiga. Então você talvez nunca tenha parado para pensar o que era arquitetura para você. E aí, beleza, você entra no mundo da arquitetura e fala, nossa, que legal e tal, mas será que é isso? Vai chegar um momento da tua vida que você vai se questionar. Né? E é legal ter esse questionamento. Quanto mais cedo você tem esse questionamento, melhor para você. Porque se você não for por aquela veia, beleza, ainda dá tempo de buscar os caminhos. Não que seja tarde para buscar em nenhuma época da vida. Mas é muito legal isso aí. Né? Ter passado por isso e agora tá aí. Desbravando, ganhando mundo. Agora eu falo assim pra ela, olha, Marina, eu não quero mais desistir, mas meu Deus do céu, mas enfim, é isso, né? Nem nada é fácil, acho que nenhuma profissão seria fácil. Não, nenhuma. E eu lembro assim, e hoje, que em uma das vezes, né, dessas consultas, eu falei, eu não me esqueço dessa sessão, porque
Quando eu entrei nesse limbo aí, de que eu não sabia o que eu queria, que eu acho que não era pra mim, eu não sabia, não é que eu não conseguia olhar com o olhar que eu tenho hoje, de muito amor pelo que eu faço. Porque assim, eu entrei não sei se é uma paranoia, vamos dizer, que eu achava que era, entre muitas aspas, gente, eu não concordo em nada do que eu vou falar agora. Mas eu enxergava como se eu estivesse fazendo uma futilidade. Entendeu? Naquele momento da minha vida. E aí ela foi me puxando isso. Nossa, mas por quê? Por que você enxerga isso? Nossa, mas chegar em casa e você ter lá o seu quarto, você ter lá sua sala de televisão do jeito que você gosta, com o seu sofá. Por que você vê futilidade nisso? E aí eu fui digerindo um pouco mais, sabe? Porque eu achava que, nobreza é salvar vidas, nossa, eu acho que é importante. Ouvir aquilo que teu pai queria que você fosse talvez assim, talvez eu pensasse, nossa, se eu tivesse ido, sei lá, fazer algum outro curso, não sei. Não sei o que eu pensava naquela época, não, mas poderia ter sido isso. E hoje eu enxergo que, entre algumas aspas, também a gente consegue transformar vidas, a gente consegue através do nosso trabalho. Eu acho que não é nem entre aspas, eu acho que hoje o arquiteto ele transforma o dia a dia das pessoas. Total. Haja visto o tanto de coisas que acontecem durante um processo de obra, né? Você passa às vezes um ano e meio, 1 ano, 2 dentro de uma casa, você passa a conviver com as pessoas. Com aquelas pessoas. Faz amizades. E são amizades verdadeiras, porque ou das duas, ou ela te ama ou ela te odeia também, né? Porque dentro de casa dela, né? Convivendo com ela, não tem como não se conectar. Tem que ter uma... Eu lembro de uma arquiteta que estava aqui, inclusive, no podcast, e falou sobre essa anamnese, né? De às vezes ir para a casa da pessoa e falar assim: não, eu vou abrir suas gavetas, eu quero entender o que você gosta, o que você não gosta, como você organiza suas coisas, porque só assim eu consigo projetar para você. Caso contrário, eu vou fazer o quê? Tipo, não, minha gaveta de calcinhas não abre. Cara, eu preciso saber como é que você guarda essas calcinhas, senão vou fazer divisório ou vou fazer reto? Vou deixar reto ou fechado? Não sei. Detalhamento, né? Gente, é um nível de detalhamento. Eu sempre falo, quando a gente vai fazer briefing, olha, eu vou fazer várias perguntas aqui, você se sinta confortável, mas não é nada que eu, assim... porque eu preciso entender qual é o seu dia a dia, como que é a rotina da casa, e como as pessoas são diferentes, meu Deus do céu. Sim. Isso eu acho que hoje, no início, me assustava um pouco, mas isso eu acho que hoje é o que mais me fascina. Cada cliente é de um jeito, tem uma necessidade, pensa de um jeito, quer uma coisa... E aí a gente vai. Mas eu acho que também isso é muito legal, porque, vamos lá, se você pegasse, vamos pensar o seguinte, é igual a questão de novela. Você pega as novelas que a gente sempre assistiu, funciona assim. Você tem um ator que é o bom e tem um ator que é o mau. O mal dá certo durante 99% da novela e toma ferro no final. E o bem, não necessariamente o final é bom pra ele, porque às vezes é um final tão assim, fraco que você tá aqui e fala, poxa, ele merecia mais, pelo sofrimento dele. Né? É tipo isso. Então, mas o legal da vida do profissional de arquitetura é isso. Porque se você tivesse a mesma rotina de novela todos os dias, seria muito maçante. Poxa, todos os meus clientes gostam do estilo clássico. Todos gostam do quarto rosa. Cara, isso não tem nada legal. E o legal é exatamente o diferente, né? O ousado, né? É até uma característica minha, assim, que eu consigo navegar assim, pelos estilos. Eu consigo, se o cliente quiser algo mais clássico, eu consigo fazer, algo mais moderno também vai, algo mais ousado. É uma cliente que ela, nossa, inclusive um grande cliente, é uma cliente já de muito tempo, já fiz vários projetos com ela. Ela era super ousada, colorida, com estampas e mix de estampas. Que legal. E a gente consegue fazer, sabe? Agradar ela. E eu gosto disso, de poder ir mudando, assim, caminhar bem entre os estilos, né? Teve algum desses pedidos já de clientes que de repente te deixou constrangida, de certa forma? Ou que de repente foi muito ousado? Não, constrangida não, mas eu vou ter que contar a sua história, Marina. Ela vai ter uma cascata dentro de um apartamento, gente. Como assim? Diego não vai me deixar mentir, Diego. Uma cascata. Ela quer uma cascata.
me pediu que queria uma varanda. Só que o apartamento não tem a varanda mesmo aberta. O apartamento bem amplo, o apartamento vazado, mas não tem o espaço varanda aberta. E ela queria essa questão de casa. Ela é uma pessoa que gosta de muitas plantas e gosta desse contato com a natureza. E eles estão saindo de uma cobertura, que é um duplex, então ela tem essa área externa, para ir para um apartamento retilíneo, né? Que é um apartamento também excelente, mas que não tem essa área externa. Então ela queria trazer essa área externa. E desde o início ela tá, Dalila, eu quero essa cascata, eu quero minha cascata, eu quero minha cascata. E aí no início eu ficava assim, ó, me desviando. Essa cascata não vai dar certo, essa cascata não vai dar certo. Teve um dia que ela chegou e falou, quero minha cascata. Eu falei, então vamos fazer essa cascata. Uau. E vamos fazer, gente. Dentro desse apartamento? Dentro desse apartamento. Tem pé direito alto? Tem o pé direito bom. Mas assim, não é uma cascata gigantesca. Uma cachoeira. Uma aguinha que vai cair, a gente desenhou. E aí nesse meio tempo teve um negócio do papagaio. E aí depois as meninas detalharam até a gaiola do papagaio. Mesmo? Tá brincando. Coisa boa. Mas deixa eu te contar uma coisa. Em 2011, eu tinha comprado um apartamento em Águas Claras. E lá nós tínhamos uma varanda que era uma varanda bem gostosa, porque tinha churrasqueira, aquela coisa toda. E lá nós fizemos uma cascata. Mas era fechado também. Era um apartamento fechado. E aí o que acontece? A gente pegou e criou o móvel do futuro. Diferente assim, eu que achei diferente demais, né? A gente fez um futon e aí mandou fazer uma marcenaria, colocamos um colchão. E no pé da marcenaria nós fizemos uma parede toda em pedra natural. E aí subia um encanamento por dentro dela e caía duas cascatas. Tinha duas bicas assim, ó. Que caiu e ficava molhando. Mas é porque ela queria uma um pouquinho mais rústica. Não, mas duas bicas. Duas bicas, mas acho que aquilo ela quer um paisagismo, alguma coisa, uma cascata. Mas é legal, não precisa de fazer. Eu que achei muito diferente, mas vai ficar super bacana. Vai ter paisagismo, parede, jardim vertical. E é isso. Eu acho que é usado quando ela me pediu. Agora que você falou que o Neto até teve, ó. Você vê? Eu já tive disse em 2011, né, Marina? Pode focar aí, vai dar certo, viu? Tudo sob controle. Gente, se você precisar de ajuda, você me fala que eu te dou as dicas aí. A tipo de bomba que a gente usa, tipo de filtragem, essas coisas eu vou fazer. Legal demais. E agora eu vou te falar uma coisa, tinha duas coisas engraçadas nesse negócio da cascata, porque assim, durante um determinado momento, era novidade, era lindo, maravilhoso. Mas depois de um tempo a gente deixou de usar, porque o barulho era grande, então acordava a gente lá dentro. Aí você ficava incomodado com o barulho. Principalmente de noite, porque aí ficava completamente desligado, aí a gente desligava a cascata. Então teve alguns momentos que a gente pegou e falou, cara, deixa a cascata desligada e tal. Então tem coisas boas, tem coisas ruins também desse negócio. É só a vivência. Mas eu acho que tem que fazer também, deixa eu fazer. Eu tenho que fazer sim, eu já gostei dele. Pois é, depois você chama a gente para poder ver como é que ficou lá. E fotografar os ambientes lá. Mas, e aí, ou seja, depois desse momento, dessa meio crise existencial, você falou, cara, vamos tocar o barco e aí se reencontrou na arquitetura. Só que aí veio 2019, você estava montando o escritório em 2020, pandemia. Foi. Ou seja, quando você resolve sair desse momento, você pega e entra no processo de pandemia. E aí? Complexo, porque a pandemia pro nosso ramo, nunca estou falando que a pandemia foi boa, mas as pessoas começaram a olhar com mais cuidado para dentro de casa. Então, muitas pessoas que moravam em apartamento foram para casa porque queriam mais espaço, né? Respirar aquele ar. Então, teve uma procura muito grande. E assim, um benefício da nossa profissão nesse momento foi a poder ter um home office, poder trabalhar de casa, poder fazer reuniões online, que antes a gente nem fazia, né? Eu não tinha costume de fazer reunião online antes da pandemia. Não pode, não é? Pois é, parece uma coisa não. E do dia pra noite. Do dia pra noite, teve que evoluir, né? Teve que fazer. Do dia pra noite. Caramba. E aí, assim, teve toda essa questão que o escritório estava ali novinho em folha, estava doido para usar, mas eu também eu sempre achei que fosse passar, sempre achei.
Eu lembro que eu falei com uma amiga minha, eu falei assim, não, amiga, isso tá acontecendo porque estamos na quaresma. Quando acabar a quaresma, vai acabar esse de pandemia. Não tem cabimento. E passou 3 quaresmas e esse negócio vai acabar. 3 quaresmas. Mas eu sempre tive muita esperança de que ia voltar. E quando começou a flexibilizar algumas coisas, eu ia pro escritório sozinha mesmo. Porque aí eu ficava aqui em Brasília sozinha, no meu apartamento, e ia pro escritório que eu gostava ali, do ambiente de trabalhar. De certa forma, Dalila, me corrija se eu tiver. Você hoje faz parte de um grupo de arquitetos que são muito novos no mercado. Pessoas que estão ali entre 30 e 40 anos, não sei nem se chegou nos 30 ainda, porque você tem essa caída de nova, né? Deixa. Mas é isso, o que eu falo é o seguinte, vocês estavam prontos no mercado para fazer exatamente essa inserção. Porque tem uma galera que tem um pouco mais de dificuldade com o digital. Vocês já antes da pandemia já estavam fazendo o digital. Como você falou, eu já tinha um Instagram do escritório de arquitetura, da Lila Menegota Arquitetura, eu falo da Mariana Lombardi, eu falo das meninas, a Paula Meneghello também já estava nesse caminho também. Então, ou seja, é um grupo de profissionais de arquitetura que estavam prontas para entrar nesse mercado. Você, diferente dos outros. Por exemplo, o Giovanni, o Instagram dele nunca foi tão evidente como está sendo agora. Talvez agora ele poderia até dar uma olhada um pouco mais com carinho para isso. Mas levou-se muito tempo, né? É engraçado pensar nisso, porque eu nunca perguntei, por exemplo, para essa outra geração de arquitetos, como foi também, se eles tiveram mais dificuldade, talvez, do que a gente nessa... Acho que o seu recorte aí é muito pertinente. E eu acho que é muito disso. Por exemplo, você tem pessoas igual o Diego da Geométrica também cresceu durante esse período, o Thiago Lira da Etiftec, o Robson da Propagar. Então, são pessoas que vieram, os meninos próximos da Centra também cresceram bastante durante esse período de pandemia. Então, é exatamente esse ponto. Vocês estavam preparados para esse processo de migração. Por quê? Mexer no computador para vocês é a coisa mais simples do mundo. É verdade. Ou seja, você já estava no digital, o Instagram já estava rodando, já estava acontecendo. Por que não fotografar um vídeo, fotografar um material de trabalho e postar na rede social? Porque isso era natural para vocês. Né? Então, eu acho que isso também favorece muito o trabalho que vocês fazem hoje. De novo, não desmerecendo a qualidade do trabalho que vocês fazem. Pelo contrário, eu acho que vocês são excepcionais nesse mundo. Mas é exatamente esse ponto, né? De estar preparado para isso. Exatamente. Eu acho bem pertinente. Nunca tinha pensado por esse lado. Mas o que a gente fala é nesse sentido. Eu acho que é um grupo de pessoas, um grupo de profissionais de arquitetura que estão nessa fase aí dos 30, 40 anos e que nos próximos 10 anos tem um mercado só ascendente. Não é difícil pensar que alguém vai cair nesse momento. Ai, Deus te ouça. Tomara, né? Daqui pra frente. Se Deus quiser, vamos junto. E, Dalila, quando você olha para esse mundo agora, o que você imagina para o seu futuro de escritório? Por quê? Então, aquele momento que você se questionou da arquitetura passou, ficou para trás. O que você olha agora daqui para frente? Ai, nossa. São tantos sonhos, né, que eu tenho, assim, que eu carrego. Mas, assim, quero muito consolidar o escritório, assim, poder, mais do que ser referência no mercado, eu tenho vontade de ser referência para quem eu atendo, para os meus clientes, sabe? Sim. Eu gosto, assim, para mim é muito valioso ter um feedback positivo, tanto de um cliente quanto de um parceiro, que eu tive com muito carinho na Milena. Então, crescer, logicamente, enfim, conseguir atender um pouco, conseguir atender melhor, né, em prazos melhores. Isso é uma batalha que eu tenho, assim, dentro do escritório, que eu queria que as coisas fossem super rápidas. E eu louca, às vezes, falo, ai, gente, a Laiane e a Isabela, você tá louca, não me dá pra fazer então passinho de formiguinha, sabe? Assim, eu acho que a minha, quando eu olho pra minha caminhada, eu sempre falei assim, que eu dou passos pequenos, mas quero dar passos firmes, sabe? Claro. Então, é isso, continuar aí. Crescer, se Deus quiser, conseguir atender e me sentir realizada, assim, sentir que tá valendo a pena o que eu tô fazendo. Claro.
Você estava falando também já da mostra Casa Cor, uma série de coisas e tal. Tem alguma coisa para esse ano aí? Planos para esse ano? Não, sem planos para esse ano. Sem tem nada projetado ainda para esse ano? Na realidade, assim, desse estilo, né, mostra. O que eu estou fazendo esse ano, que é uma mudança interna dentro do escritório, que a gente está começando a usar a metodologia BIM. Então, estamos fazendo os cursos ali de ArchiCAD. Então, 2 vezes na semana, a equipe inteira fica até mais tarde. E aí a gente está tentando implementar aos pouquinhos, mas essa mudança é lenta. Então, assim, eu estou me dedicando para isso, sabe? Assim, eu quero fortalecer o time para que eu consiga captar mais clientes, que eu consiga atender melhor. Então, o plano desse ano é esse mesmo. E até o final do ano tá todo mundo ali no BIM. Olha só o desafio. Quantas pessoas estão no seu escritório hoje? Hoje nós somos em 5. Eu, 2 arquitetas e 2 estagiários. A Laiane, a Isabela, o Júlio e a Jaqueline. Estão assistindo a gente? Tomara, né, gente? Pelo amor de Deus. Chamado depois do final do podcast. Por favor, falei pra assistir. Vamos assistir. Tem que dar audiência a isso, gente. E tem que agradecer a eles. Nossa, claro. Porque equipe é também uma parte desafiadora, que eu acho, assim, do processo, e gerir, ter coisa para eles fazerem o tempo inteiro e falar tal prazo, Hoje a Live me auxilia muito bem nesse sentido. E a Isa também está aí à frente dos projetos e responde cliente, tira dúvidas, sabe? E os meninos são maravilhosos. A Jack e o Júlio. O Júlio, a gente fala Júlio, o Jack e Júlio. Mas me conta uma coisa, pro ramo pessoal. Quais são os planos de futuro? Você acabou de casar, tá? 1 ano e meio. Acabei de casar, temos 1 ano e 7 meses de casados. Tá vendo? Olha, então eu vou te contar que ela cantou nos dedos ainda antes. Eu contei, eu falei 1 ano e meio, né? O Felipe. Mô, tem que estar assistindo também, hein? Pelo amor de Deus, não me decepcione. Eu tenho meu maior sonho pessoal é ser mãe. E a gente tem esse plano aí também, se Deus permitir, esse ano, vamos ver, né? Olha só, tá vendo? Tá vendo a mostra? Olha aí, a sua mostra. Não, e o detalhe aqui é o seguinte, é o melhor projeto que a gente pode fazer na vida. Com certeza, eu tenho um sonho enorme, assim, eu tenho muita vontade. Então, está nos meus planos. Se Deus quiser, vai dar certo. Que legal. Me conta uma coisa. Você também falou sobre a questão de... Uma vez, em algum momento da tua vida, você pensou em fazer um podcast. Foi, pensando. E aí, por que não faz? O que está faltando para colocar isso em prática? Gente, Vanessa, cortei nossos planos que não deram certo ainda. Vamos executar esse negócio. Porque foi um momento, assim, também de muita mudança. Porque eu conversei com a Vanessa e Testone, inclusive, beijos para ela também, que é uma pessoa que eu adoro, uma arquiteta que eu gosto muito de compartilhar. Mas era um momento de muita mudança pessoal para mim e para ela. Entendeu? Eu tinha acabado de casar, Vanessa. E ela tinha acabado de retomar, porque ela teve licença maternidade, ela tinha acabado de ganhar neném e estava retomando o mercado. Então a gente fez esses planos porque eu adoro escutar podcasts. Eu sou consumidora de podcasts. Então gosto muito. E eu acho super legal. A gente até comentou, não tem assim algum para falar sobre a arquitetura de um modo um pouco diferente, assim, sabe? A gente queria levar mais pro estilo de vida das pessoas, uma coisa nesse sentido. Como é a arquitetura na vivência ali das pessoas, uma coisa mais ou menos nesse sentido. E aí ainda não saiu do papel, mas quem sabe. Quem tinha também quem estava falando sobre uma época, até me perguntou sobre isso, foi a Carol, que é da Relato. Sim. A Carol perguntou sobre esse assunto, ela falou que tinha um plano também junto com a Ana Paula 11. Que legal, eu nem sabia. Então aí, tá vendo? Você pode juntar essa galera toda e vamos fazer um negócio legal. Vamos fazer eu acho legal ter esse bate-papo, assim, eu teria curiosidade de escutar os profissionais conversando sobre, enfim, sobre tendências, sobre várias coisas. Claro. E estilo de vida. Eu sempre tive muita curiosidade para saber como é a casa das pessoas. Então, assim, se for qualquer pessoa, se for mostrar a casa, eu vou estar lá assistindo. Então, era mais
menos isso que a gente queria levar para o podcast, sabe? Trazer uma pessoa, entrevistar, falar da vida, e como que é a sua casa? E como que você lida com a sua casa? O que tem de especial? Qual que é o lugar que você mais gosta? Então era mais ou menos nesse sentido que a gente tinha pensado. Desenhar isso melhor e fazer acontecer. Exatamente. E me conta uma coisa. A gente tem alguns recadinhos aqui. Que, lógico, agradecer o pessoal de casa, todo mundo que está dizendo aqui boa noite para todo mundo. Mas tem um recado especial que eu queria ler para você. Me dá um segundo só para achar aqui de novo. Que é do Formiga. Formiguinha. Dalila Menegotto é mais que uma arquiteta de talento, é uma parceira inspiradora. Seu olhar sensível para a arquitetura transforma espaços em experiências, sempre com um cuidado único pelos detalhes e pelas pessoas que os habitam. Tenho o privilégio de caminhar ao lado dela em muitos projetos e posso dizer com orgulho, sua entrega, criatividade e parceria levam qualquer trabalho. Que venham muitos outros. Marcos Formiga. Ai, amém, Formiguinha. Exatamente. Cuidado. Peraí. Cuidado. Foi puxando lá, puxando de volta. Deixa eu te ajudar. Aí, Formiga, fiquei desconcertada, tá vendo? Né, gente? Fiquei incrédula com esse recado tão carinhoso. Eu tava lendo o recado aqui. Formiguinha. Do Formiga. Deu no lugar certo? Tá certinho. Formiguinha é meu padrinho de profissão, tá? Formiga. Vocês. Ele é muito seu amigo também, né? Muito. Ele é uma pessoa que eu tenho muito carinho, tenho muita gratidão, porque lá no início ele pegou na minha mão e ele foi, e não foi assim uma indicação nem nada. Cheguei na líder para olhar e Deus colocou lá o Formiga para me atender. E aí a gente criou um vínculo, uma amizade. Ele falava que eu tinha que ir nos eventos e eu falava, eu não vou sozinha. E ele falava, então tá, eu vou com você. Aí ia comigo, me auxiliava, me apresentou muita gente. Porque ele é assim, né? Isso é uma característica dele, assim, ele não fez só por mim. E eu tenho uma gratidão enorme, assim. Um carinho muito especial. Obrigada, Formiga. Você, um grande amigo. Que legal. Eu fico muito feliz de ouvir isso dela, porque assim, eu te vejo dessa forma, Formiga. Te admiro pra caramba também, cara, seu jeito de ser, a sua simplicidade, a sua humildade. É por aí mesmo, ele não olha, ele simplesmente estende a mão. Isso que é o que? Estender a mão. Tá vendo? Falando aqui de amigos. Também, Formiga, adoro você. Beijo grande. Não, é de verdade, coração também, tá? É de verdade, coração também. Não, é porque vocês pegaram e fizeram declarações. Eu não fiz declaração ainda, né, Formiga? Então, às vezes pega e fica parecendo que o Necton tá forçando, né? Tipo, não. Formiga, adoro você. Você é uma pessoa ótima. Obrigado pela tua parceria. Você é sempre um querido. Já esteve aqui com a gente também recebendo alguns profissionais e logo a gente está junto aí em algumas outras oportunidades, tá bom? Um grande beijo para você. Dalila, quando você olha para o mundo lá atrás, desde quando você começou, se você tivesse que fazer um agradecimento especial, a quem seria? Aos meus pais, com certeza. Não tenho dúvidas. A minha família, ao meu irmão também, né? Que sempre esteve ali por mim. Não tenho dúvidas. E primeiramente, de tudo a Deus, né? Porque Ele que me concedeu essa família, mas assim, queria, se eu pudesse, assim, eu tô tendo a oportunidade, né, de agradecer a coragem que eles tiveram muito antes de mim, né? Sim. Porque essa coragem me inspira. Agora, depois desse papo, consegui até... Gente, isso aqui é terapia. Isso aqui foi uma terapia. Consegui até identificar isso, porque eu acho que eu realmente nunca tinha parado para pensar, assim. Enfim. Mas minha gratidão... A gente marca a próxima sessão. No final a gente marca a próxima sessão. Marina tá te ajudando. Vou mandar um link para ela assistir. Olha aí, tá vendo? Mas, nossa, com certeza, a eles são os três. Olhando lá atrás, né? E não, tem muitas outras pessoas que eu tenho muita gratidão. Né? Seu pai, sua mãe, seu irmão e Deus. Isso, Deus, exatamente. Só para recuperar. Legal. E para alguém que queira conhecer Dalila Menegotto,
que recado você tem para dar? Assim, olha, eu estou procurando uma profissional e tal. Quem é Dalila, assim, nesse sentido? Profissionalmente falando. Profissionalmente falando. Porque a gente já conhece o lado pessoal agora. É verdade, já me abri, né? Olha, eu tento ser muito verdadeira e dar sempre o meu melhor para qualquer que seja o cliente que chegue até nós. Então, eu quero sempre, assim, é uma coisa que eu sempre falo no escritório, falo para os clientes. Gente, obra, uma reforma, uma construção, ela vai gerar dor de cabeça, vai gerar preocupação, vai gerar qualquer tipo, né, de desgaste. Mas nós estamos aqui para resolver e dar o melhor. E a parte do projeto é a parte mais gostosa. Então, assim, vamos viver com leveza, sabe? Com tranquilidade. Eu não gosto de impor nada para os meus clientes. Isso é uma coisa que eu faço, assim, não vou... Ai, não vai usar isso porque é cafona. Não, você gosta. Então não vamos colocar isso pra gente colocar aquela outra coisa, entendeu? A gente vai fazendo ali um bem bolado. Então eu sou essa pessoa, assim. Claro, sempre... Equilíbrio, né? Equilíbrio. Eu sou libriana, né? E falam que é libriana é a balança. Então é uma característica minha mesmo, assim, sabe? Porque a gente fala do respeito, né? A parte do respeito. E a pessoa que te contratou profissional, né? Contratou porque você tem um repertório que você vai ajudar, né? De repente vai afinar mais o gosto daquela pessoa, que ela tem as gostos dela também, né? Exatamente. E a casa e você vai seduzir, né? Vai morar ali. Então a gente conduz e eu tento fazer com que seja da melhor forma. Aí você vai essa sou eu. Olha aí, ó. Que tava com vergonha de falar. Ai, meu Deus, será que eu vou meu peixe? Vai acabar rapidinho, né? Vai acabar rapidinho. Não, mas eu acho... né? Tá vendo? Quando eu começo a falar, eu falo. É gostoso. Não, mas é normal. Isso é interessante porque, assim, você vai se acostumando com o ambiente, né? Vai ficando mais confortável. Daqui a pouco eu derrubo até o microfone. Não, mas isso acontece. E hoje, feriado nacional, se você tivesse que deixa um recado pra todo mundo aí. Comemoração, dia do trabalho. Dia do trabalho. Que edifica o homem, literalmente. Às vezes a gente só quer um feriado para descansar, mas é isso. Deixo o meu. Não sei, não tô sabendo desse recado. Tô sem Não, beleza, vou te fazer uma outra pergunta. Quem são suas inspirações na arquitetura? Ai, são muitas. São muitas inspirações. Não posso deixar de falar da minha musa master, né, a Denise, que eu assisti ela no quadradinho, já contei pra vocês. Assisti, no outro dia eu encontrei com ela e falei... E foi tietar ela, né? Não, eu já achei que a melhor amiga dela. Eu gosto muito do trabalho dela, é uma pessoa que me inspira, porque eu também sei da trajetória. Vou falar que... Ai, nossa, são muitas inspirações, assim, eu falo, sou de Brasília, falo do... Pode falar do mundo da arquitetura. Do mundo da arquitetura. Vou falar onde eu busco, né, mais inspirações. Gosto muito também, eu tenho que falar da Cibele. Gosto muito, acho que ela sabe produzir, sabe, os ambientes dela. Então eu sempre vou buscar referências ali com ela. Tem duas arquitetas que são do Sul. E eu adoro o trabalho delas, que uma chama Grace Panazzolo e a outra é Estúdio Colnago, ela chama Ana Colnago. Gosto muito, sempre vou ali buscar referências. Legal. Aqui em Brasília também admiro vários, mas é o que veio muito na minha cabeça, Larissa Dias. Também gosto bastante do Passou aqui pela gente, pelo quadradinho também. Ai, são muitas inspirações, E a inspiração, gente, é onde começa tudo. Então, é preciso que a gente tenha, sabe? Assim, essa inspiração é a pesquisa mesmo, né? Sim. Enfim, respeitar mais a pessoa de inspiração, de olhar o trabalho, de olhar o ser humano, né? Também. Principalmente o ser humano. Exatamente. E uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, você tem algum conselho para dar para quem está começando agora na área de arquitetura? Eu acho que paciência e pé no chão. Porque a arquitetura, às vezes, ela deslumbra a gente. Porque, nossa, é um universo, tem muita coisa muito linda, tudo muito bonita, tudo muito tecnológico, tudo muito avançado, tem novidade o tempo inteiro. E isso envolve a gente, mas eu acho que a gente tem que ir com calma, sabe? Para quem está começando, meu conselho que eu daria, que talvez eu tivesse feito diferente, tá? Eu teria trabalhado por mais tempo em outro escritório antes de ter encarado o meu próprio.
Mais repertório de experiência. Mais experiência, porque a experiência, a vivência, com obra, com o que vai acontecer. Porque a gente faz um projeto, acha que é lindo, né? É lindo, vai sair. É lindo, mas para ele sair, para ele acontecer, muita coisa também precisa acontecer. Então, acho que a paciência e também acreditar no que você vai fazer. Vamos embora. E eu acho que uma coisa importante também é networking dentro da área. Minha mãe falava muito isso. Quando eu não sabia o que eu ia fazer, aí eu ia agora. Não sei o que eu faço, o que eu faço? Liga para fulano, liga para ciclano, liga para formiga, pergunta para ele. Liga pro Nefton, como é que é, Nefton? Como é que você faz aí com seus clientes? Liga pro Tony, eu tô precisando disso, o que eu faço? Pra quem que eu pergunto? E eu era muito bloqueada com isso, muito, eu tinha dificuldade. Aí hoje isso já é um pouco mais natural pra mim. Então, quando eu não sei alguma coisa, já vou lá no gente, e aí, como é que faz? Pergunto pro engenheiro, ligo pro engenheiro, eu tô com uma proposta. A pessoa quer isso, você acha que é possível? Tanto tempo, é assim que gasta. Então, eu acho que esse tem que conversar. Com certeza. E tem uma coisa da geração mais nova de pessoas, e eu vejo isso muito, por exemplo, para quem trabalha aqui dentro da Conecta, né? Que é o seguinte, as pessoas têm medo de pegar o telefone e ligar. Tem medo de bater na porta do lojista e perguntar alguma coisa, ou ir visitar um amigo e perguntar alguma coisa. As pessoas têm muito medo. Tem mesmo. Qual o problema tirar dúvidas? Qual o problema pegar o carro e ir até uma loja do lado, perguntar, querer saber o que está acontecendo? Ou até mesmo de pegar o telefone e ligar para o cliente e falar, deixa eu te falar, e aí, o que está faltando? E eu acho que é porque, eu acho que também é um pouco da falta de maturidade lá no início, dá esse receio na gente por não saber, porque a gente acha que a gente sabe tudo, mas a gente não sabe. E vai passar 10, 20, 30, 50 anos e eu vou saber tudo. E tá tudo bem. E tá tudo bem, e nem eu, nem ninguém, né? Assim, nem nenhum outro profissional. Só que essa geração se cobra muito. E se souber, tá errado, né? Tem alguma coisa de errado. No meu trabalho, eu sempre falo muito o seguinte, quando eu tô recebendo em uma loja, eu falo, olha, você não conhece, sei lá. Eu falei, fica tranquilo, você tá chegando numa loja aqui, fica tranquilo, fica relaxa, porque assim, quem tem que saber tudo que está aqui é o consultor. Venha aqui com a sua inspiração, não tenha medo de nada, aproveite. Mas essa segurança, eu acho, talvez no curso de vocês, ainda não passa, sabe assim, as pessoas ficam muito ansiosas, com medo, acho que tem que saber. Como é que vai saber se com uma cortina? Como é que vai fazer se uma casa no steel frame? Como é que vai com fogo? Não sabe, não tem muita coisa. Gente, é tão detalhe. E aí tem que ter consciência, de que as lojas estão abraçando todo mundo. E tem um outro detalhe que é interessante nesse processo todo, que é o seguinte, a pessoa acha que contratando um arquiteto, ele contratou tudo. Ou seja, meus problemas foram todos resolvidos, porque eu contratei o arquiteto, paguei o preço que ele pediu e pronto. Gente, não é assim. Né? Ou seja, eu sei a parte técnica, a parte de criação, mas eu preciso de parceiros, preciso de gente. Igual você porque eu sozinha não vou sair do lugar, eu preciso dos fornecedores para executarem o que eu estou exatamente, como você falou do Diego ali. Exatamente. Como você falou do Diego ali. É muito isso, eu acho que é uma dica que eu dou para quem está começando, assim, não tem vergonha mesmo. O dia que você não tiver nada para fazer, vai visitar as lojas. Vai lá na Casa Parque, visita tudo, vai denuncia o tanto de loja que tem aqui, vai conhecer, vai conversar. Eu acho que tem que conversar. E você sabe que é o seguinte, eu estava falando da Júlia Rosa, que esteve aqui e tal, e ela falou sobre a questão do, meu sonho, eu tinha um objetivo de participar do Quadradinho, e eu conheci a Júlia dentro dessa cara. Olha aí. Eu tava dentro dessa cara, fazendo um trabalho lá dentro dessa cara, e ela pegou e falou assim, aí a Larissa chegou e falou assim, eu queria te apresentar a Júlia, ela falou que te conhece do Histórias do Quadradinho, mas não te conhece pessoalmente. Eu falei, oi, Júlia, tudo bem? Então eu fui cumprimentá-la. Né? Então, a partir disso, começou toda uma relação. Que as coisas acontecem, se ela tivesse ficado com receio de pegar e falar, você me apresenta quem que é o Neto e tal. Às vezes ainda não tinha alcançado a meta, né? E pronto, eu acho que tem que ser isso mesmo. Bater na porta, falar, dizer o que você deseja e tal, é importante. Falou em bater na porta, eu lembro que uma vez quando eu estava procurando estágio, eu imprimi o meu currículo e eu saí, batendo na porta. E era muito estranho. Eu lembro que eu cheguei no meu escritório e a secretária ficou assim, falei, eu vim deixar meu currículo. Aí ela, você tem horário marcado? Aí eu, não, mas eu vim deixar meu currículo. Quando ela aparecer aqui, você pode mostrar pra ela. Aí eu pensei que ela fosse falar. Então tá bom, tchau. Aí
Aí assim eu fui fazendo, deixando batendo lá na porta. Se alguém bater na porta pra entregar currículo, a gente nem abre, né? Meu Deus, a gente tem que abrir. Mas você tá falando 10 anos atrás, né? 10 anos atrás não tem tanto tempo assim, não. Eu ia te perguntar uma coisa. Um desses currículos você deixou te ligar de volta? Então, foi o Ney. Olha, Foi esse que eu deixei pessoalmente, foi o Ney. Eu deixei pessoalmente. Foi, eu acho que sim, que foi meu primeiro estágio. Que legal, tá vendo? Aí deu certo. Deu muito certo. Foi um super estágio. Super estágio, excelente. Que legal. Tony, agradecimentos? Agradecimento. Você falou do dia do trabalho, né? Sim. E eu vou agradecer. Eu acho que a minha. Não sei se agradecimento é uma homenagem ao dia do trabalho. Eu acho que a dona Helena e o seu Ivor, né? Lá atrás do passado, quando te incentivaram a educação, a trabalhar, a sair de Lusiânia, e com 11 anos de idade, estavam te ensinando o que é trabalho, né? Então, eu acho que o dia do trabalho, a gente tem uma pessoa que seu Ivor e dona Helena, né? Criaram, que é a sua filha Dalila. Especial, Tony, obrigada. Eu achei muito bonito isso, entendeu? Ele está falando de uma geração. Eu sou bem mais velho que a Dalila, gente. Tá na casa deles, né? Bem mais velhos. Vocês tiveram essa visão, foram empreendedores, entendeu? Vocês, né? Acho que começou tendo tudo, foram construindo o que vocês têm hoje, partindo meio que do zero, né, Dalila? E construindo tudo que vocês têm hoje através de trabalho. Então, a minha homenagem, acho que é para vocês. Obrigado, né? Oi, eles vão chorar. Você não sabe quando meu pai conta que a gente não. Sabe o que acontece? É que tinha que falar, Silvia. Obrigada. Tinha que falar que a sua atitude de pai é uma atitude de pai, de homem bonita, você entende? De olhar para a sua filha e falar, não, ela vai seguir o caminho dela e dar força para ele virar para ela na hora que ela vai fraquejar, falar, isso é que eu posso te dar, minha filha. E olha, e o produto de vocês está aqui. Obrigada. Parabéns, obrigado. Nossa, obrigada pela homenagem. Eu nem consegui falar tão bonito assim. É que acho que foi muito forte isso. Acho que foi muito forte, você entendeu? A gente está falando de uma menina nova, da casa seus 30, que elas viram, incentivaram, mostrou o trabalho e é um grande exemplo dela, você entendeu? É um grande exemplo dela. Aquele negócio é extremamente normal fraquejar, né? É extremamente normal. Você acha que eu nunca me perguntei sobre, tipo, cara, será que eu estou no caminho certo ou estou errado? Outro dia eu peguei e falei pra minha esposa assim, acho que o engraçado é que assim, a Conecta já tem 19 anos e a gente tá aí agarrado. Ela falou assim, não, deixa eu te falar uma coisa, você quebrou, você só não sabe. Mas assim, durante muito tempo você caminhou lá embaixo, foi lá em cima e tal, porque esse é o processo. Né? E durante várias vezes você se pergunta, peraí, tô no caminho certo? Vale a pena gastar energia e tal? E aí você investe, insiste e você consegue chegar nesse patamar, ou seja, chegar onde você está hoje. Então, parabéns para você também. Obrigada. Quero agradecer também, Dalila, pela sua presença, pelo seu dia, tirar um tempo da sua vida para poder nos dar essa oportunidade de contar um pouco sua história. A gente se sente muito privilegiado de poder contar mais uma história dentro do Quadradinho. Né? Você que está fazendo parte do episódio número 80. Adorei. 80º, né, Tony? 80º. Cresci, nossa. Na época dos 60, 40º, e começou numa brincadeira do primeiro, segundo, terceiro, e continua até hoje. Mas é esse o caminho. Então, assim, quero agradecer imensamente por você ter nos dado a oportunidade de contar a sua história. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de contar a minha história, Dalila da íntegra. Foi um prazer, foi um papo muito gostoso. Eu estava nervosa, né? No início, eu estava, mas o que eu vou falar? Será que eu vou ter repertório? Nem sei quanto tempo que eu estou aqui falando sem parar. É isso. Eu agradeço de coração o convite, fiquei muito honrada com esse convite, né? Vejo tantos profissionais ser escolhidos para estar aqui, para dividir a história, e é isso. Eu desejo vida longa ao Quadradinho. Amém. Amém, que assim seja, né? Que assim obrigada. E vamos fazer aquele programa, né? Nos Ares. Exatamente. Nos Ares. Vem aí, viu? Nos Ares. Olha só. Quero agradecer também ao pessoal do Bom Tempo, que é a nossa parceira, apoiadora do projeto Quadradinho e apoiadora também da Dalila. A Artefato, a Conecta, a Agus, Assessoria Contábil e a B2. Mas eu quero fazer um agradecimento especial a você de casa que está aqui junto conosco,
que nos deu a oportunidade de entrar na tua casa nesse dia 1º de maio de 2025. Dia do trabalho, você poderia estar fazendo inúmeras outras coisas, mas não está aqui com a gente, ouvindo uma história linda, uma história de uma garota que está, assim, contagiando o mercado de arquitetura em Brasília, e eu tenho certeza que vai muito além disso aqui. Né? Então, quero agradecer a você que abriu as portas da casa e passou durante esse tempo aí, 1h30 junto conosco, para poder ouvir mais uma história. Caso você tenha mais vontade de conhecer outras histórias dentro do podcast do Histórias do Quadradinho, vai ser um prazer contribuir e levar esse comentário até vocês, tá bom? Se você tem uma grande marca, se você tem uma grande empresa ou uma pequena empresa, que seja o tamanho, a gente em nenhum momento a gente distingue isso. Mas se você quer colocar a tua empresa para poder fazer parte do Histórias do Quadradinho, ter o seu nome aqui do canto esquerdo, e ainda ter esse agradecimento especial de pessoas com mais alto gabarito da área de construção civil, entre em contato com a nossa equipe, que vai ser um prazer atender vocês. A gente nem mexe também de empresa, porque a gente tem a da Receita Federal. Exatamente, né, Antônio? É isso aí. Meu muito obrigado a todos vocês. Uma excelente noite e aproveite ainda esses últimos momentos do seu feriado. E até breve. É ela. A intuição é uma faculdade além da razão. Né? É uma faculdade que desperta um saber, né? Que a gente não sabe botar, não está além das palavras, está além da razão. Eu acho que tem muito a ver, assim, para as pessoas que de repente não conseguem entender disso, tem muito a ver uma ligação de mãe e filhos. Porque o que acontece? Os filhos crescem, mas se algo acontece com os filhos, a mãe sente. Sim, é algo que é inexplicável, você não tem como saber, você não tem como esclarecer isso para ninguém. É uma ligação, mas ela acontece. Assim como acontece entre gêmeos também, né? Sim, às vezes é o seguinte, você cresce junto com ele, um fica doente, o outro sente. Um sente uma dor, o outro sente. Então é muita conexão. De Goiânia para Brasília, assim, é um desafio, porque a cultura, assim, não vou falar que é tão diferente, mas não é. Dá um estranhamento quando você chega. Eu cheguei, eu tinha minhas amizades em Goiânia, eu ficava aqui trabalhando de segunda a sexta, 6 horas da tarde, queria pegar meu carro e ir para Goiânia e ficar sexta à noite com meus amigos. A palavra equilíbrio, que a gente tenta dar para as pessoas e ter, né, o equilíbrio de você num todo, é muito importante. A vida é o equilíbrio. Né? É a gente tentar ser um pouco de tudo e para o cliente também equilibrar o gosto do cliente e mostrar para ele todas as partes. Paiolão, que era um lugar fechado. Paiolão. Paiolão. Engraçado, né? Paiolão. Não tinha nada, tinha um monte de arquibancada e ficava assim, muita gente lá dentro, não sei nem quantas mil pessoas, eu não tenho noção, em pé, nesse lugar, com um DJ. Ela sempre trouxe a gente pro mundo da arte. Então, tudo que vocês imaginarem de arte, eu já fiz letras japonesas que você desenha com aquele pincel. Sim. Já fiz curso de origami, né? Já fiz curso de aquarela japonesa. Ela estimulava isso. Minha mãe sempre estimulou a arte, sempre. Então, Pai super sério e meu irmão